Cuca, perto de ser anunciado no Galo. Joga ou para? A discussão sobre futebol durante o período crítico da pandemia. E fica com o título. A preparação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa Brasil. A partir de agora, aqui no Sport Center. Deu colocado! Gol! Sim, companheiros, a casa é sua, pode chegar. Tem isso também, tem a vitória do Chelsea pra cima do Liverpool, gols europeus pra você neste Sport Center recheado de informação. Você tá no lugar certo. Boa noite, Marcela Rafael. Tudo bem, Edu Elias? Boa noite para você, boa noite também para os fãs de esportes. Claro que a gente também vai para a Europa. Muita discussão boa aqui com os nossos comentaristas. Gustavo Zupac vai estar aqui ao lado do Gustavo Hoffmann. E a gente começa esse programa falando de Flamengo, porque o Pedro Henrique Torre fez uma entrevista, e uma ótima entrevista com o Marcos Braz, falou de muitos assuntos, entre eles Rogério Ceni e o fantasma Jorge Jesus. Cair nas graças da torcida do Flamengo é desafio indigesto. Nem sempre bastam apenas títulos. São necessárias identificação, química. Não dá para dizer que mesmo com o octacampeonato brasileiro nas mãos, Rogério Ceni é imune à fúria rubro-negra. Verdade que já foi pior, mas ainda há torcedor que faz bico para o treinador, mas faz à toa. Em entrevista aos canais ESPN, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, é bem claro em dissipar qualquer dúvida ao garantir a permanência do técnico, que tem contrato até o fim deste ano. O Rogério tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, até o final dessa gestão. O Rogério, o atual campeão brasileiro, errou. Pode ter tido erro, como eu errei, como você erra, como todo mundo erra. Ele estava sem tempo para poder trabalhar, mas o resultado veio. Eu respeito muito a torcida do Flamengo, mas a gente tem técnico. Rogério Ceni é campeão brasileiro, já foi bancado de novo pelo vice de futebol Marcos Braz. Mas quando se trata de Flamengo e o sonho dourado de 2019, o fantasma português sempre sobrevoa o ninho do urubu e todo mundo já sabe que vai ter que ver por um bom tempo com isso. Eu acho que o fantasma do Jorge Jesus ele vai ficar aqui assombrando bastante tempo. Não só o Rogério Ceni, mas o dia que tiver outro técnico também. Isso muito em função dos resultados obtidos por ele. Quando você pergunta para o Jorge Jesus lá, tem uma possibilidade de estar aqui? Até acho que tem. E essa possibilidade pode até acontecer sem eu estar aqui. Mas você gostaria de ver o Jorge um dia aqui, uma hora aqui? É lógico. Agora, isso nada tem a ver com o dia de hoje. Não há mesmo espaço para muita dúvida por agora. Por mais que a torcida sonhe com a volta, por mais que Jorge Jesus cogite o retorno um dia. O comandante do Flamengo para 2021 é o atual campeão brasileiro, Rogério Ceni. Ah, nossos editores, no momento Antero Greco, olha aí. Merecene tranquilidade? Foi você que fez isso aí, Edu? Não fui eu. Eu invejo um pouco. Foi você que deu a ideia. Não foi também, mas vale a tentativa, né? Todo trocadilho, até pela coragem, né? Enfim, merecendo tranquilidade, tá merecendo o Rogério Ceni. Ele tem números piores do que Domenech Torrent. Ceni conseguiu apenas melhorar o número de gols sofridos, caindo para uma média de 1,13 por jogo. Dá uma olhada aí nos números. É importante lembrar e destacar, Rogério conquistou o Brasileirão. Domi, nada. Gustavo Zupac, boa noite. Tá merecendo tranquilidade o Rogério Ceni? Tudo bem, Edu? Boa noite a você, Marcela, fã de esportes, ao Hoffmann, que vai se juntar a gente. E tá merecendo tranquilidade, sim. É bom lembrar que o Rogério Ceni conquistou o Campeonato Brasileiro e o Domi não, mas o Domi não poderia conquistar o Campeonato Brasileiro porque ele foi embora antes, coitado do Domi. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. E quem foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores foi o Rogério, mas porque tinha acabado de chegar também. Então acho que essa comparação, nesse momento, ela acaba ficando em segundo plano. Acho que merece, claro que merece a confiança o Rogério. Queria dar
parabéns ao Pedro Henrique Torre, porque a entrevista com o Marcos Braz muito boa. E o Marcos Braz, eu ouvi a entrevista, exatamente o que eu esperava do dirigente do Flamengo. E ele cravou, falou, olha, o técnico do Flamengo é o Rogério. Eu nem sei porque vocês me perguntam toda hora sobre quanto tempo, se vai esperar, se a gente vai dar tempo ou não, porque o técnico você sentiu uma certa empolgação com o nome Rogério Ceni ou não? Eu senti convicção. É tipo assim, ó, quando a gente fala assim, olha, mas a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente fala do Jorge Jesus o tempo inteiro. Mas você sentiu convicção ele falando? É tipo assim, mesmo quando a gente está falando, olha, a gente também tem de parar de falar um pouquinho o Jorge Jesus, deixar o Rogério Ceni trabalhar. Mas você sentiu convicção? No próximo bloco, a derrota do Benfica. Será que Jesus está de volta? Não, eu senti convicção do Marcos Braz na declaração. Achei ela sóbria, era exatamente isso que eu queria ouvir do dirigente do Flamengo. E quando ele fala sobre a eterna sombra do Jorge Jesus, isso é verdade. É uma sombra eterna, sim, porque ele fez um trabalho praticamente perfeito. Eu me lembro dos meus tempos de cobertura de Corinthians. Em 2014, né, janeiro de 14, dezembro de 13, o Tite deixa o Corinthians. Depois é campeão de tudo. 2014 inteiro, o Mano Menezes, a sombra gigantesca do Tite. E assim vai ser sempre. Toda vez que o Tite estiver desempregado, o técnico do Corinthians vai ter que conviver com a sombra. E o técnico que estiver no Flamengo, sempre que o Mister estiver na pista, vai ter que conviver com isso. Isso é normal. E atenção, Marcelo, não só por causa dos títulos que ele colecionou, mas por causa do belo futebol que o Tite trava com o Jorge Jesus. Foi perfeito. E tudo que é perfeito vira sombra. É claro, é isso que acontece, mas eu tenho que conversar com o Gustavo Hoffmann, dou boa noite também, Gustavo Hoffmann, aqui no nosso Sport Center, muito bem-vindo. Mas é hora de começar a parar de falar também no Jorge Jesus e começar a focar nesse Rogério Ceni, que é campeão brasileiro, que começa a apresentar um futebol também vistoso nesse Flamengo. Você acha que a imprensa também tem que fazer essa meia-culpa? Tudo bem, Marcela? Boa noite, Zupac, Edu, fã de esportes, um prazer estar aqui. Eu acho que tem que virar a página, né? Já deveria ter virado a página há mais tempo, inclusive. Mas por tudo que conquistou o Jorge Jesus, ele sempre vai ser lembrado pela torcida do Flamengo. Ele está na história do rubro-negro como um dos maiores técnicos do clube. O que ele conseguiu fazer no futebol brasileiro com aquele time maravilhoso do Flamengo foi muito impactante. Por isso que a lembrança do Jorge Jesus ela será recorrente no Flamengo. E acho que até é natural a imprensa ainda lembrar bastante, falar bastante do Jorge Jesus. Não faz tanto tempo assim, né? A gente não está falando de um trabalho de 3, 4, 5 anos atrás. É recente ainda e um futebol que impactou demais o nosso futebol positivamente. Mas está na hora de virar a página, né? E aí eu gostei da entrevista do Marcos Braz por isso. O Rogério é o nosso técnico, falou de maneira aberta e lógica e óbvia. O Jorge Jesus pode voltar aqui um dia? Eu acho que pode. Mas não é agora, não é o momento. No momento, o Rogério é o técnico. Ninguém sabe até quando vai ficar. O futebol brasileiro é assim, mas tem que virar a página mesmo, tem que dar tranquilidade para trabalhar, para conseguir dar uma sequência no próprio trabalho. O que precisa para ter o mesmo apoio de Jesus? Ter o mesmo apoio? Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, começar a apresentar um futebol que ninguém consegue jogar vencer. Por música. É mais ou menos isso. Mas ele não precisa ter o mesmo apoio do Mister. Porque o trabalho que o Jorge, como diz o Marcos Braz, fez no Flamengo e que foi histórico e que foi perfeito, ele já começou, já desenvolveu e já acabou. O Rogério tem que fazer o trabalho dele, conquistar o respaldo dele. Vai ter os méritos e os defeitos dele. Como de Marcos Braz, é claro que o Rogério errou. Como o Marcos Braz errou, como o Everton Ribeiro errou, como eu vou errar, como vocês vão errar. É natural, né? O Edu não erra. O Edu raramente, o Edu no máximo se equivoca. No máximo se equivoca. Obrigado, amigo. São coisas diferentes. A era Jorge Jesus, pelo menos essa era, já foi. Agora é o momento do Rogério. E ele é o atual campeão brasileiro. Ô Hoffmann, na mesma entrevista, o Marcos Braz, ele fala também sobre os treinadores ficarem mais tempo, ter convicção da diretoria, sobre como os treinadores eles são trocados muito rapidamente, faz uma crítica da gestão anterior, ao mesmo tempo que a gente olha a gestão atual e a gente vê também que teve muitas trocas, mas quando ele fala sobre isso, ele dá uma certa confiança de que o Rogério Ceni pode ficar mais tempo no cargo, que continuar independente de um ou outra derrota. E completando, Hoffmann, o curioso disso tudo
é que o Jorge Jesus vai mal em Portugal, né? Foi eliminado da Europa, está em quarto lugar do campeonato português. Ele continua. O Edu quer colocar o Jorge Jesus lá de volta, né? O Benfica ganhou o último jogo, fez 2-0 no Estoril, diminuiu um pouquinho a pressão que existe, é muito forte sobre o Jorge Jesus. A gente tá falando de evento, é meio loucura isso, né? Porque o Flamengo acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas tem gente que fala em pressão ainda sobre o Rogério Ceni. A pressão do Jorge Jesus sobre o Jorge Jesus no Benfica é muito maior, mas muito maior, porque os resultados lá são ruins. Eu não vejo dessa maneira, Marcela, respondendo a sua pergunta. No Flamengo, a necessidade é por vitórias o tempo todo. A atual diretoria tem convicção no estilo do treinador desejado, na manutenção de um técnico pelas suas ideias, acreditando nessas ideias, apesar de resultados ruins? Não. Então, para mim, a atual diretoria do Flamengo não vai manter o Rogério Ceni caso o time emplaque uma sequência ruim com o pano de fundo de não. Nós acreditamos no trabalho do Rogério Ceni. Nós confiamos na filosofia de futebol do Rogério. Isso não. A diretoria vai manter o Rogério Ceni, seguirá com o Rogério Ceni como treinador. Se os resultados aparecerem, se os resultados forem bons, se as vitórias forem convincentes, se os títulos forem aparecendo. A cobrança no Flamengo é sempre essa. Sempre por títulos. Não só no Flamengo, outros clubes grandes do Brasil e do mundo possuem essa realidade. Quando você consegue combinar essa cobrança com uma filosofia de futebol, eu entendo que o clube ganha muito mais. No Brasil hoje, sinceramente, talvez apenas o Grêmio com o Renato Gaúcho. Porque o Grêmio não ganha tudo com o Renato, mas mantém o Renato lá. Fora isso, não vejo nenhum clube sustentando o seu técnico por convicção, por filosofia. E daqui a pouco, aqui no Sport Center, contagem regressiva, preparação de Palmeiras e Grêmio para a decisão da Copa do Brasil. Vantagem é do Verdão, que venceu na ida por 1-0. O empate contra o Palmeiras foi o quarto seguido do Corinthians. Já são 7 jogos sem vencer. Mas pelas circunstâncias do jogo, depois de estar perdendo por 2-0, o 2-2 foi comemorado. O que também agradou foi mais uma vez a participação de garotos da base. E o Corinthians, que enfrenta a Ponte Preta no domingo, vai seguir precisando dos garotos. Além dos 8 jogadores que testaram positivo para a Covid-19 na terça, o Corinthians confirmou nesta quinta-feira que Camacho também está com coronavírus. Além disso, segundo o site Meu Timão, na reapresentação do elenco, um outro jogador que disputou o Clássico apresentou sintomas relacionados à Covid e está sendo testado. Mais do que nunca, os garotos surgem como solução. Valeu, Mendel, muito obrigado. Então, contando, são 10 jogadores infectados neste momento e a discussão está aberta, né? O futebol deve parar, deve continuar. Tudo começou com o Lisca, né? Essa semana que o técnico do América fez um apelo aí, especialmente para a Copa do Brasil, para o absurdo que é a Copa do Brasil, levar tantas delegações de um lado ao outro do país. Renato Gaúcho respondeu. Os técnicos falam sobre o tema Covid-19. Eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara. É hora de segurar a vida, velho. Sabe, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Você vai pegar 10 pessoas, daqui a pouco se dividem as opiniões, mas eu queria deixar bem claro isso, que o futebol é o local mais, não que seja 100%, mas é o local mais seguro. Então a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando também.
Mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. Porque eu gosto muito de futebol, adoro futebol, sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada, e para mim há a vida que está acima daquilo que é o futebol. Acima de tudo, o que posso dizer é que temos de ter todos responsabilidades, porque no mim é por nós, é por mim, é por ti, é por todos nós. E assusta-me quando ligo o jornal e vejo as notícias da quantidade de mortes, leio as notícias de quantos hospitais estão a ficar lotados, e acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos por uma causa, porque esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso, e nós temos que ter essa responsabilidade, e eu falo por mim. É um assunto muito polêmico, um assunto muito importante, um assunto que a gente precisa debater. Quero a opinião dos nossos comentaristas e eu quero que vocês falem muito claramente, assim, vocês estão do lado de quem? Porque quando a gente olha para o Lisca falando uma coisa totalmente diferente do que fala o Renato, a gente tem que ir para onde vai. E para mim, eu acho que não tem muito o que é certo. Acho que nesse caso tem muito o que é certo e o que é errado. E também está muito claro que o certo para mim, nesse caso, é o Lisca. Mas quero a opinião de vocês. Se eu fosse pegar as duas declarações e dizer qual das duas eu acho mais correta, eu concordo com você. Eu acho que a do Lisca é mais correta. E até hoje o Lisca deu outras entrevistas desenvolvendo um pouco mais, onde ele deixa claro que ele não é a favor da interrupção dos estaduais. Que a ação dele é a Copa do Brasil. Mas ele fala isso na entrevista. E eu concordo. Eu acho que, por exemplo, os campeonatos estaduais que ocupam nesse momento as principais maiores datas, eu não sou a favor da interrupção dos campeonatos estaduais agora. Mesmo com o agravamento da pandemia e com o abandono completo das lideranças mais importantes do país que a gente tem nesse momento. E por quê? O futebol tem se comportado, o ambiente do futebol tem se comportado de maneira muito parecida desde a retomada, que foi no fim de julho, começo de agosto, né, do Campeonato Brasileiro. O surto do Covid, do Corinthians, claro que assusta. Mas se a gente parar para olhar em retrospectiva, nos diferentes estágios da pandemia, desde que o futebol foi retomado, no momento em que ele voltou, no momento em que as coisas melhoraram um pouquinho e que muita gente acabou relaxando, o futebol teve surtos em diferentes times em toda essa linha cronológica. Então, não está vivendo hoje, eu ainda vejo o futebol com um comportamento mais padrão. Existe um protocolo, que evidentemente não é o mais seguro, mas que de alguma forma oferece algum tipo de funcionamento. Acho que é uma situação muito diferente de março, quando as coisas foram interrompidas, porque ali era um momento totalmente novo, o esporte, como todas as outras áreas, não sabe como agir, não existiu o protocolo. A partir do instante que a gente tem as autoridades estaduais, ou a maior parte delas, né, tirando o Ceará e Paraná e Santa Catarina, as autoridades estaduais permitindo a atividade, importantes médicos assinando o protocolo, a confederação, as federações e os clubes confiando no protocolo e o comportamento do surto dentro do futebol trabalhando de maneira linear nos diferentes estágios da pandemia, eu, neste momento, não analisaria os campeonatos estaduais. Olharia com muito cuidado as datas da Copa do Brasil, olharia semana a semana o que a gente está vivendo. Acho que dentro do caos que vive o país, o futebol consegue se manter dentro da sua bolha, que não é perfeita, tem furos, mas na minha visão, a mesma bolha desde quando voltou o futebol. A Copa do Brasil, então, você acha que precisava... Acho que poderia ser adida pelo menos uma semana, ou pelo menos 2 semanas, para que fosse observado. Mas estaduais não. Eu, nessa questão Copa do Brasil, eu tô com o Lisca. Fechado com o Lisca. Levar delegações de um lado para o outro, atravessando o país. Neste momento, tivemos quase 2.000 mortes, né? Ontem. Muita coisa. Ô, Hoffman, a informação até apareceu na nossa tela. O presidente da Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios, um representante do Ministério Público, é o Valberto Lira, da Paraíba, pediu à CBF, relatou uma carta escreveu uma carta, né, recomendando a suspensão do futebol no Brasil. Escreveu um documento, para usar o termo correto. A recomendação do público é que o futebol pare neste momento. Queremos ouvi-lo, Hoffman. Vamos lá. Eu defendo, sim, a paralisação do futebol brasileiro neste momento. Não uma paralisação totalmente indefinida em relação ao retorno. Eu acho que o futebol brasileiro deveria parar por 2 semanas, pelo menos.
E aí, daqui 2 semanas, faríamos uma nova avaliação da situação do Brasil para aí sim decidir quais passos tomar. Por quê? Agora eu acho que o futebol brasileiro deveria parar novamente, porque o país vive o pior cenário da pandemia desde o início. O cenário hoje é pior do que foi em março, do que foi em agosto, do que foi em novembro, do que foi em qualquer outro mês. Não há um cenário pior da pandemia de coronavírus no Brasil do que o atual. Portanto, eu entendo que a maior colaboração que o futebol brasileiro pode dar para a sociedade brasileira é parar também. Nem todos os setores vão parar, porque nem todos podem parar. Há vários essenciais. O futebol não é essencial. Então eu entendo que, diante do que está acontecendo no Brasil, do descaso do governo federal, da situação precária de todo o sistema de saúde brasileiro, particular e estadual, federal, municipal, diante de tudo que estamos vendo, o futebol brasileiro deveria fazer a sua parte. E eu não acho que a sua parte, neste momento, seja jogando, seja promovendo deslocamentos de várias pessoas e, consequentemente, afetando várias famílias. Portanto, eu defendo a paralisação no futebol brasileiro nesse momento por 2 semanas. Duas semanas. Vai acontecer, por exemplo, no estado de São Paulo, que vai entrar em fase vermelha nesse final de semana. Não é uma paralisação que vai durar 1, 2, 3 meses. Não estamos mais em março do ano passado, quando não sabíamos o que estávamos enfrentando. Neste momento sabemos e percebemos a extrema gravidade da situação. Então, eu pararia o futebol brasileiro nesse momento, inclusive para dar um exemplo a mais em uma sociedade tão doente como a brasileira. Essa palavra é importante. O exemplo que o futebol dá, o exemplo que o futebol passa. Não que o futebol seja exemplo para tudo, mas nesse caso pode colaborar. Eu só tenho um pouco de dúvida se é obrigação do futebol dar exemplo para a sociedade numa questão que não é esportiva. Eu super entendo o que o Hoffmann fala, mas eu fico com essa dúvida, assim, porque qualquer tipo de paralisação para qualquer tipo de indústria, para a nossa, para dos padeiros, para dos esportistas, gera uma série de prejuízos, né? Claro que sim. E eu não consigo ter convicção que nesse momento, no atual estágio, que é terrível da pandemia, que dentro dos seus protocolos, que o futebol os atletas, todos os envolvidos, estão mais em risco do que em outros momentos, porque até agora eu não vi esse tipo de diferença de comportamento. Então, uma vez que eu não vejo o futebol mais em risco, eu não entendo por que deveria parar agora, a não ser pela questão do exemplo. Só que aí eu me pergunto, será que é obrigação do futebol dar exemplo? Quando a gente pensa também na quantidade de pessoas que vão até o estádio e que podem ser contaminadas, a quantidade de pessoas que estão trabalhando mesmo, os próprios jogadores e funcionários do Corinthians, já são 21, já são 22 pessoas ali que estão com Covid. Eles vão para casa, eles têm contato com seus familiares, os familiares deles podem ser idosos, podem ser pessoas que precisem ir para uma UTI, que precisem ser entubados, e aí já é mais colapso no nosso sistema de saúde, que já está em crise completa. É que esse tipo de surto, que hoje acontece no Corinthians, já aconteceu em outros clubes, em todos esses meses que a gente voltou. Sim, mas não nesse momento da pandemia. Não no momento da pandemia que estamos vivendo. Eu acho que cada pessoa doente, neste momento, conta muito. Entendeu? É assim, uma pessoa que precise de oxigênio, que precise de UTI, ela já pesa demais no nosso colapsado sistema de saúde. A gente está falando de times que tiveram surtos. A gente cita o São Paulo como um exemplo que não teve. Porque a maior parte dos grandes times do país tiveram. Hoffmann, a gente já vai passar para você. Eu só quero mostrar agora também uma entrevista do Klopp, porque a gente também não sabe como é que vai ser as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E o Klopp, ele deu a entender de que não liberaria não os seus jogadores brasileiros para a seleção. I think the FIFA was kind of clear. We don't have to let the players go this time, and I think all the clubs agree with the same problems that we cannot let the boys just go and then sort the situation when they come back, or visit our players in a 10-day quarantine in a hotel or whatever. That's just not possible. I understand the need of the different FAs, but this is a time where you cannot make everybody happy. So, and we have to admit that the players are paid by the clubs.
So that means we have to be first priority. Hoffman, o jornal Times, um jornal respeitado da Inglaterra, publica a possibilidade das eliminatórias sul-americanas serem disputadas na Europa. A América do Sul, e especialmente o Brasil, vive um momento terrível da pandemia. Países como a Inglaterra já têm um nível maciço de vacinação. Eu tenho um cunhado de 30 anos que já tomou vacina. Aqui a gente está longe disso, Hoffman. Nossa, eu fico feliz demais por cada cidadão do mundo que recebe a vacina. Fico feliz demais por cada brasileiro, por cada brasileira que recebem a vacina. Há poucos dias o Pelé, o rei do futebol, recebeu a vacina. E a gente espera que cheguem cada vez mais vacinas e que a nossa população possa ser vacinada. Porque, infelizmente, Edu, Marcela, Zupac, Fã de Esportes, a realidade faz do Brasil uma nação pária internacional no combate à pandemia. O Brasil se tornou pária internacional no combate à pandemia. E eu falo isso com uma dor no coração, eu lamento demais isso, eu lamento demais, sabe? Porque ao custo de mais de 260 mil pessoas que perderam a vida. Ninguém tá querendo falar de política, torcer contra, torcer a favor. A gente quer apenas a vida das pessoas, a gente quer apenas a vacina. A vacina que tantas pessoas negam. Há tantos negacionistas hoje em dia, no Brasil e no mundo, né? Não é exclusividade nossa, não. Em relação ao futebol internacional de seleções, a indefinição é total, Edu, total. A Comissão Técnica da Seleção Brasileira, só para vocês terem ideia, na semana passada, projetando a data FIFA, os jogos contra a Colômbia em Barranquilha e a Argentina em Recife, na semana passada ela deveria começar a reduzir a lista de jogadores convocáveis. Normalmente o Tite e seus auxiliares eles trabalham com 4 a 5 nomes por posição. Na semana passada eles ampliaram essa lista por conta dessa determinação da FIFA que permite aos clubes não cederem os seus jogadores na data FIFA, caso os países onde esses atletas tenham que circular nas convocações exijam pelo menos 5 dias de quarentena. E é o caso da América do Sul, é o caso do Brasil, né, que se tornou um pária internacional nesse combate à pandemia. Então, o Tite, o Kleber Xavier, o César Sampaio, o Matheus Bach, o Tafarel, eles já sabem que se a data FIFA for mantida e o Brasil tiver realmente que jogar contra a Colômbia e contra a Argentina no final desse mês, os jogadores que atuam na Europa não estarão aqui porque não serão liberados. Essa situação também vai ocorrer com a Argentina e também vai ocorrer com a Colômbia, né? São 3 países que têm a base principal de jogadores na Europa. A indefinição permanece. Agora há essa possibilidade de realização dos jogos, as eliminatórias na Europa. Há também uma outra possibilidade, que é espalhar esses jogos em próximas datas FIFA, ampliando um pouco essas datas FIFA para haver mais uma partida. Fato é, hoje a comissão técnica não sabe o que vai acontecer com os jogos da data FIFA de março contra a Argentina e contra a Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas. A seguir, gols da Premier League. Destaque para o clássico entre Liverpool e Chelsea. Os Reds. Sport Center. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. E novo Honda HR-V. Revolução onde você estiver. Frute vai bem com qualquer fome. Aquela fome gostosa. Isso, bem cremoso. A fome que fala baixinho. Ai, ai. Vai um açaizinho. E até a fome que já chega gritando. Me alimenta, me alimenta, me alimenta! Frute, escute sua fome. Você pode revolucionar o dia do seu filho. Você pode revolucionar o seu olhar. Pode revolucionar o fim de semana. Novo Honda HR-V.
Revolução onde você estiver. O que faz você louco pra vencer? O que faz você sonhar, ir fundo? Técnica, explosão. Levanta a guarda, irmão. Vai de jab, cruzado, uppercut. E finaliza. Que a sorte tá do teu lado. Vai com tudo. Faz na fé. Faz história. Faz o Sport Bet aí. Vamos começar então o nosso giro pela Europa, começando no jogo do Liverpool contra o Chelsea. Hoje à tarde teve esse minuto de silêncio aí por conta da morte. Muito na Bundesliga também, o Klopp como técnico do Dortmund. E esse daí o Thomas Tuchel, que ainda não perdeu com o Chelsea na época do Mainz. Os dois começaram no Mainz e os dois têm esse ponto em comum. Vimos o belo gol do Mason Mount. Agora Fulham e Tottenham. O Tottenham venceu com gol contra de atuação, mais uma vez com Bale, Harry Kane e Son no comando de ataque. E a gente fecha o nosso giro pela Terra da Rainha. O Everton venceu por 1-0. Gol do brasileiro Richarlison, Gustavo Hoffmann. E o Everton segue muito dele e da equipe. Vamos dar uma olhada aí na primeira página da tabela de classificação do campeonato inglês. Os times de Manchester seguem na frente. O City com 65, 14 a mais que o United. O Leicester tem 50, o Chelsea 47. Indo ali para a Liga Europa, neste momento está o Everton com 46 pontos. O West Ham 45, o Liverpool 43. Olha o Liverpool em sétimo colocado, o Tottenham 42, Aston Villa 39 e o Arsenal o décimo com 37 pontos. Hernan Crespo completa sua primeira semana no comando do São Paulo, mas tanto ele como os jogadores não escaparam do protesto da torcida. El desafío es cambiar esa protesta por aplausos. Y eso es el desafío mío, del cuerpo técnico y de los jugadores. Y se están empeñando para hacerlo, pero bueno, esto es muy largo y hay que tener paciencia. Primeira semana, primeira vitória, tanto de Crespo como no Paulistão, 4-0 contra a Internacional de Limeira. O prazo de trabalho é curto, mas já agrada a diretoria. Técnico trabalhador, com uma visão boa do jogo, com um plano tático e também alternando esse plano tático, ou seja, o dia a dia tem sido muito positivo e nós esperamos que a perspectiva para o ano ainda 2021 seja muito positiva. Dois jogadores cresceram muito neste pequeno período de Crespo. O atacante Pablo, a quem Crespo deposita muita confiança na sua recuperação com a camisa do São Paulo, fez um gol e participou diretamente de outro. E Rojas, que voltou de uma contusão interminável e que ganhou muito mais confiança com o gol que marcou na partida no interior do estado. Yo recuerdo a Joao Rojas cuando jugaba en Talleres de Córdoba en Argentina y era muy bueno, o sea que la intención es ayudarlo a que él vuelva a ese nivel y si él logra volver a ese nivel seguramente puede ser muy importante para São Paulo. O técnico São Paulino também espera os seus reforços. Orejuela deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Faltam exames médicos e assinatura de contrato. Miranda vem se aproximando cada vez mais de um denominador comum para acertar a sua volta ao tricolor. E Gabriel Neves segue a negociação em compasso de espera, mas o São Paulo acreditando que ainda poderá contratar o volante uruguaio. Esse é o São Paulo, que sob o comando de Crespo quer retomar os dias de glória em 2021. E será que o São Paulo já está de cara nova com a chegada de Hernan Crespo? Na tela, os destaques da equipe do argentino na formação 3-1-4-2. Daniel Alves é o jogador mais acionado, com 109 ações. Ao todo, por jogo, são 394 ações com bola no ataque do tricolor, que é o líder do Paulistão neste quesito.
Pois é, e curioso que o Daniel Alves era o mais acionado também com o Diniz, continua sendo com o Hernan Crespo, técnicos que gostam de alguma maneira de um futebol bem parecido. Fã de Esportes já viu aqui no Sport Center uma análise sobre o Defensa e Justiça do Crespo e sobre alguns movimentos da estreia do Crespo como técnico do São Paulo. A gente vai chipar, a gente vai juntar esses dois momentos para você ver, Fã de Esportes, como já existem movimentos parecidos ou gols bem semelhantes na sua construção. A gente vai começar mostrando o gol do Defensa e Justiça, um dos gols, o primeiro gol, aliás, do Defensa e Justiça contra a equipe do Lanús na final da Copa Sul-Americana. Pode encher a tela, porque agora a gente vai mostrar essa construção. E começando já destacando a quantidade de opções, né, que o Defensa tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores ocupando o campo de ataque. E essa é uma sequência de um lance de cruzamento, mas ainda assim mantendo muita gente na frente, o time do Crespo à época. A construção, ela vem de frente. No gol que a gente vai ver do São Paulo, uma construção mais lateralizada. Nesse momento do Defensa, uma construção mais central, mas chama a atenção o movimento que faz o Brian Romero, aliás, este é o Brian Romero, este é o Pizzini, o ala, que é pela direita e que apareceu aqui pela esquerda. Essa movimentação atrai os defensores e abre este espaço aqui. Na sequência da movimentação, o toque de calcanhar para o Brian Romero, que é o centroavante, que se movimenta para o gol do Farias, que é o zagueiro, o Frias, aliás, que é o zagueiro da equipe do Defensa e Justiça. Então, passe vertical, movimentação dos atacantes, toque de calcanhar em profundidade, cruzamento para dentro e o gol do Defensa e Justiça. São Paulino, que viu o jogo de ontem contra a equipe da Inter de Limeira, observou no primeiro gol do São Paulo algumas movimentações parecidas. Primeiro, rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mínimo 6 jogadores participando da construção, e essa tem sido uma tendência nos 2 primeiros jogos do Hernan Crespo. O Igor Vinícius tinha a opção do passe lateral para o Daniel Alves ou servir à frente o Pablo. Sempre 2 opções para passe, é o jogo de aproximação. A gente vê a sequência da jogada. O Igor Vinícius traz, de novo, o atacante movimenta. O Pablo sai da referência e vem para cá. Ele puxa a marcação dos zagueiros. Ele abre o espaço para quem se projeta em profundidade. Mudou o lado, né? Em relação ao gol do Defensa e Justiça. O Igor Vinícius cruza, o Luciano bate na trave e o Gabriel Sara marca. Olha só. Não, tabelou com a trave, foi uma tabela programada. Muito inteligente o Pablo, assim como foi o Pizzini no gol do Defensa e Justiça. E o São Paulo aproveitando características que o Crespo gosta nas suas equipes, que é a ocupação do campo do adversário, o jogo de pé em pé, as opções de passe, a movimentação dos homens de frente e o jogo em profundidade. Quer dizer, então, Zupac, que vai ser sempre assim? Não. Quer dizer que esse era um padrão de comportamento do Defensa e que o São Paulo, nesses primeiros jogos do Crespo, conseguiu replicar e assim o São Paulo começou a construir a goleada sobre a Inter de Limeira. Muito bom, Zupac. E a gente comentava aqui como é importante, Hoffman, o técnico conhecia o jogador da Liga Argentina, né? Elogiando aí o Rojas. A gente fala encrespar, às vezes, tem uma conotação negativa, né? Mas nesse caso pode ser usado pelo torcedor São Paulino como uma coisa boa. Encrespou? O São Paulo já tem de alguma forma a cara do Hernan Crespo? Não, ainda não. Imagina, 2 jogos só, pouquíssimos dias no Brasil, é impossível. Um técnico já dar a sua cara a uma equipe de futebol no Brasil, na Argentina, na Alemanha, no Chile, na China, em qualquer lugar. Isso é impossível, isso não acontece. O que eu acho que acontece com poucos dias de trabalho é a transmissão de ideias. Então, o Crespo, no dia a dia, com os treinamentos, com as conversas, conhecendo todos os atletas, aos poucos ele vai passando as suas ideias. Por isso que o Zupac mostrou já um pouco das ideias do Crespo, que havia no Defensa e Justiça, e aos poucos ele vai colocando em prática com seu time aqui no futebol brasileiro também. Mas é muito cedo, muito precoce ainda. O nível do Campeonato Paulista não é referencial para um tipo de análise definitiva. A diferença técnica do São Paulo para os demais é muito grande. Nessa partida contra a Inter de Limeira, o São Paulo é muito melhor do que a Inter, dominou o jogo do início ao fim. O fato de ter feito 1-0
com menos de 10 minutos, colaborou demais para um jogo mais tranquilo também, né? Para o São Paulo, agora com um jogo mais posicional, diferentemente da época do Fernando Diniz, mas segue com uma ideia de jogo apoiado, de posse de bola, de pressão sobre o adversário, e o São Paulo conseguiu executar muito bem tudo isso contra a Inter de Limeira, um adversário bem inferior tecnicamente, e o Crespo sabe que tem muito trabalho pela frente ainda. Olá, meus amigos deste Sport Center. No Palmeiras, agora o pensamento está na decisão da Copa do Brasil. Jogo de volta neste domingo diante do Grêmio no Allianz Parque. Na partida de ida em Porto Alegre, vitória por 1-0, gol do Gustavo Gomes. E agora o Palmeiras tem a vantagem do empate para alcançar a taça da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira não vai poder contar com o Luan suspenso. O Alain Pereur deve ficar com esta vaga na zaga ao lado do Gustavo Gomes. E na lateral direita, o treinador conta com a experiência do Marcos Rocha, que fala sobre o cenário que o Palmeiras está inserido, vantagem conquistada na primeira partida, possibilidade de título, como deve ser o comportamento. Fala, Marcos Rocha. A gente sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe perigosa e se a gente está concentrado e se doar como foi aqueles 45 minutos finais do segundo tempo, com um a menos, a gente tem a possibilidade grande de sair com essa vitória também e conseguir esse título que é importante para a nossa carreira, clube, né, para o torcedor, para coroar esse ano de 2020 aí, onde todo mundo teve que abrir mão da sua vida pessoal e se dedicar ainda mais ao nosso trabalho. Com as palavras do Marcos Rocha, o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio e uma tendência de time aponta o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Alain Pereur e Gustavo Gomes na zaga e o Matias Vinha na lateral esquerda. No meio de campo, o Felipe Melo, o Zé Rafael e o Rafael Veiga. Lembrando que o Gabriel Menino se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo direito, jogou o clássico contra o Corinthians e pode até aparecer como uma alternativa do treinador português. E lá no ataque, o Wesley, Luiz Adriano e Rony. É o Palmeiras jogando para conquistar mais uma Copa do Brasil e apostando muito na sua defesa, muito forte, a melhor da Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada e muito elogiada e também com números favoráveis. Se o Everton não sofrer gols, o Palmeiras conquista o título da Copa do Brasil, meus amigos. O Grêmio treinou nesta quinta-feira e já viajou para São Paulo. Isso mesmo, já está em São Paulo, onde vai enfrentar o Palmeiras, mas ainda não na capital paulista. Vai passar os próximos dias em Atibaia, concentrado. O técnico Renato entende que o grupo de jogadores reunido no mesmo lugar e treinando nesse mesmo lugar, além de se proteger da pandemia do Covid-19, tem um período maior de concentração. Aliás, na sua última entrevista coletiva, o Renato falou sobre isso. O grupo vai estar tendo todos os cuidados em termos de alimentação, em termos do sono, em termos dos testes. E até porque a gente não vai para qualquer jogo, não. A gente vai para uma decisão. A gente continua respeitando bastante a equipe do Palmeiras, mas o objetivo do Palmeiras é ser campeão e o Grêmio também tem esse objetivo. Bom, o Grêmio que viajou para São Paulo com a delegação completa e o grupo de jogadores também completo. Isso quer dizer que até Pedro Jeromel, que está machucado, não vai participar do jogo, também está com o grupo. O time, o Renato vai terminar a preparação em Atibaia. O Grêmio jogou nessa quarta-feira com o time reserva, mas o desempenho de alguns jogadores, segundo o próprio técnico gremista, pode fazer sim com que haja mudanças na equipe que enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo. Uma que o torcedor do Grêmio pede muito é a presença de Ferreira, que entrou no final do jogo contra o Palmeiras e deu uma outra cara para o time do Grêmio. Outra seria na zaga, Rodrigues no lugar de Paulo Miranda. Mas claro que o Renato vai levar esse mistério até momentos antes da partida. O Grêmio precisa marcar gols em São Paulo, porque perdeu de 1-0 em Porto Alegre. Se marcar um, leva o jogo para os pênaltis. 2 ou mais gols de diferença, o Grêmio fica com o título da Copa do Brasil. É o Grêmio, já em São Paulo, já concentrado em Atibaia e foco total nesta decisão do próximo domingo. Olá a todos que acompanham o Sport Center. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, confirmou o acordo com o técnico Cuca. Segundo o presidente, já está tudo certo com o treinador. Falta apenas a assinatura de contrato para o clube anunciar oficialmente o novo comandante.
Cuca está em Curitiba, acompanhando a recuperação da mãe que está com Covid-19. Os dirigentes do Atlético chegaram a consultar juristas sobre o caso do técnico condenado por violência sexual em 1987 na Suíça. Caso que veio à tona agora e que gerou protestos nas redes sociais por parte da torcida atleticana, rejeitando a contratação do Cuca. O Atlético entende que esse não é um empecilho para a contratação do técnico que foi campeão da Libertadores com o clube em 2013. Com isso, Cuca vai comandar o Atlético a partir desta temporada e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Obrigado, Vinícius. Em entrevista ao jornal Estado de Minas, o presidente do Galo, Sérgio Coelho, garantiu que Cuca está muito próximo do clube, abre aspas. Só falta a assinatura do contrato para que possamos anunciá-lo. Ele fará um grande trabalho no clube, como sempre fez por onde passou, e é o nosso grande campeão da Libertadores. Chegará para buscar as taças, tenho certeza. E a seguir, STJD indefere pedido do Vasco para anular jogo contra o Inter. Com a decisão, o clube continua na Série B. Quem sabe levar a sério o dinheiro sabe que não basta ter o app de um banco. Tem que ter um banco sério por trás desse app. E quem sabe Safra? Abre uma conta no Safra. É fácil. É pelo app. Um jeito super simples de ter um banco super sério pra você. Com cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e ajuda de especialistas para investir. É simples e é Safra. É pra quem sabe. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. A Web Motors é para todo mundo. É para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a 0 km. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors, você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. A semana é de estreia. Capitão do Uruguai em 2 mundiais e multicampeão pelo São Paulo, Diego Lugano entrou no time e já precisa marcar um atacante meio maluco. A capa do L'Equipe da França era essa frase do Abreu. Chegou Bin Laden. Se Louco Abreu dá cavadinha em decisão de campeonato, imagina do que é capaz no Resenha. Tem que ser com final feliz, tem que ser como fez Picasso, né? Nesta sexta, 10 da noite, na ESPN Brasil. Grandes nomes do tênis mundial desembarcam na Holanda para o tradicional ATP 500 de Roterdã. E os fãs da Bolinha Verde podem chegar de 1º a 7 de março na ESPN. Tênis, oferecimento Vivo, viva o que aproxima. Mitsubishi Pajero Sport, for you, for life. E seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Olá, fã de esportes. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, indeferiu nesta quinta-feira o pedido do Vasco para anulação do jogo contra o Internacional por falha no VAR. Jogo este que foi realizado no dia 14 de fevereiro em São Januário, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional, na ocasião, venceu o time cruzmaltino por 2-0. O presidente do STJD, Otávio Noronha, em seu despacho, afirmou que não houve erro de direito, diferentemente do que defendia o Vasco da Gama. O caso foi arquivado e o Vasco agora está oficialmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, pelo menos, vai mover uma ação civil pedindo uma reparação, uma indenização de 100 milhões de reais à CBF e à Hawk-Eye, a empresa que controla o VAR. Vamos aguardar então o desfecho dessa situação, mas infelizmente,
Para a torcida cruzmaltina, o Vasco está mesmo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Obrigado, Cícero. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, 3 grandes clubes do futebol brasileiro que perderam nos estaduais. Seria o prenúncio de um ano bem difícil nesta temporada de 2021? Nova temporada, novos técnicos, novos jogadores, esperança renovada, mas velhos problemas. Cruzeiro, Vasco e Botafogo, 3 campeões brasileiros que acabaram o campeonato em baixa, começaram 2021 do mesmo jeito que terminaram a temporada passada. O Cruzeiro fracassou na missão de conquistar o acesso à primeira divisão, trocou de técnico, trouxe Felipe Conceição, contratou jogadores que se destacaram na Série B, mas no início do Campeonato Mineiro manteve a rotina de decepção. 2 jogos, um empate fora e uma derrota em casa para a Caldense. A gente está construindo coisas sólidas para a equipe, construindo muitas coisas positivas. É só o início da temporada e não é uma derrota que a gente joga tudo fora e pensa em abatimento, nada disso. O Botafogo também vive um recomeço. O time rebaixado no Campeonato Brasileiro teve a estreia do técnico Marcelo Chamusca. A base da equipe foi a garotada que terminou o Brasileirão, mas no primeiro jogo do Carioca, nada de gol. O Botafogo ficou no 0-0 com o Boa Vista, mesma rotina de 2020. E a gente vai ter que fazer essa reformulação durante a competição. Essa é a única opção que nós temos. Não tem outro caminho. É trocar o pneu com o carro andando e dentro dessa reformulação, buscar os resultados que são importantes para a continuidade do trabalho. O Vasco, outro rebaixado no Campeonato Brasileiro, ainda não teve a estreia do treinador. Marcelo Cabo acompanhou o primeiro jogo do time cruzmaltino no Carioca da arquibancada. Com a equipe cheia de garotos, o Vasco perdeu para a Portuguesa por 1-0, repetindo a história da temporada passada. É lógico que talvez imaturidade interfere às vezes em algumas jogadas, interfere no entendimento de jogo. O jogo do profissional é um jogo mais puxado, mas volto a repetir, a estreia deles de forma individual foi positiva. Cruzeiro, Vasco e Botafogo vão disputar a Série B, com o desafio de voltar à elite do futebol brasileiro, sem tempo para uma grande reformulação. A temporada 2020 mal acabou e 2021 já está aí. Pior, com a sensação para esses clubes de que nada mudou. Jorginho avança para enterrada brutal! Fala galera, aqui é o Jorginho, armador de São Paulo, e fiquem ligados que sexta-feira, dia 5, no ESPN League, às 8 horas, tem a minha convocação para o time Novas Estrelas para o Jogo das Estrelas do NBB. E não esqueçam que o Jogo das Estrelas é dia 19 e 20 de março, aqui na ESPN. Valeu. Perfeito. Em cada xícara, cultivamos alguns dos melhores cafés do mundo, reconhecendo os produtores como artesãos, transformando cada momento do café. Porque um café excepcional preserva a beleza do nosso mundo. Nespresso. What else? Pneu furou, chama Porto no WhatsApp, chama Porto no WhatsApp. Se a torneira vazou, chama Porto no WhatsApp, chama Porto no WhatsApp. Você pode confiar, salvando a Porto no WhatsApp. Salve a Seguro no seu WhatsApp 3003-9303 para usar sempre que precisar. Dono de uma história única e sem receio de mostrar as cicatrizes.
inclusive as que não querem deixar fechar. Alguns diretores que são de Chapecó, que estavam no clube, falaram que eu estava ali por piedade. Alan Ruschel é o bola da vez da semana. O sobrevivente que voltou a ser atleta e que jamais deixou de ser alto astral. Oferece 400 mil, nós não vamos ganhar de qualquer jeito. Bola da vez, neste sábado, 7h55 da noite, na ESPN Brasil. Sport Center. Oferecimento... Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. E novo Honda HR-V. Revolução onde você estiver. Estamos de volta com o Sport Center com um convite, porque daqui a pouquinho tem Racing e River Plate, final da Supercopa da Argentina. Está vendo as imagens ao vivo do Estádio Único de Santiago del Estero, no norte da Argentina. Luiz Carlos Largo vai narrar, Renato Rodrigues comentar. Jogão daqui a pouquinho na tela da ESPN Brasil. E da Argentina, vamos para a Espanha. Sim, Edu, porque a final está definida com gol na prorrogação. O Atlético Bilbao virou contra o Levante fora de casa. Vai enfrentar o Barcelona na final da Copa do Rei, Gustavo Hoffmann. Roger Martí fez o gol do Levante, equipe bem armada, comandada pelo Paco Lopes. O Atlético vai conseguir o empate numa jogada polêmica, porque sai o gol, mas o pênalti é marcado antes e o Raul Garcia vai converter para fazer o gol de empate e levar a partida à prorrogação. Empate em 1-1 no jogo de ida também. Na prorrogação, desde o segundo tempo, né? Durante todo o segundo tempo, o Atlético já foi superior, criou oportunidades, mereceu a vitória, foi o time melhor em campo nessa partida dura contra o Atlético. E aí o Berenguer acertou esse chute que teve desvio no caminho para fazer o gol da classificação do Atlético à final da Copa do Rei. E agora, Marcela, temos uma situação insólita. Por quê? O Atlético vai fazer a final da Copa do Rei de 2020 no dia 13 de abril contra a Real Sociedad e no dia 17 faz a final da Copa do Rei de 2021 contra o Barcelona no dia 17 de abril, os dois jogos no estádio La Cartuja, em Sevilla. Pois é, que maluquice todo esse calendário, né? O Atlético Bilbao com 2 chances de ser campeão do mesmo torneio. É verdade, uma seguida da outra. E o Marcelino, Marcela, o Marcelino Garcia Toral, técnico do Atlético, pode ser tricampeão, porque ele é o atual campeão, ganhou com o Valência a Copa do Rei da temporada retrasada. É verdade. Hoffmann, obrigada. E um beijo, a gente vai ficando por aqui com o Sport Center. Então, um beijo pro Gustavo Hoffmann, um beijo também pros fãs de esportes. Edu Elias, é isso. Pro Levante fica o conselho, né? Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Um abraço, Zupac. Terminamos com um momento Antero Greco. Meu Deus. Ele é infalível. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, amanhã tem mais Sport Center em 3 edições. Até lá.